Você já sentiu como se estivesse à deriva na vida? Como se estivesse desconectado, buscando um sentido, mas nunca o encontrando de verdade? Parece que as respostas que poderiam mudar tudo estão sempre fora de alcance, escondidas em uma névoa. Mas e se essas respostas não estivessem lá fora no mundo, mas dentro de você, ocultas nas sombras que você evita enfrentar desde sempre? Carl Jung, o psiquiatra e psicanalista suíço, amplamente conhecido como um pioneiro em seu campo, revolucionou nossa compreensão da mente e do mundo ao nosso redor. Especialmente porque ele não apenas estudou a mente. Ele a mapeou, como um explorador desbravando territórios desconhecidos. Jung costumava dizer que os seres humanos buscam desesperadamente assegurar sua existência contra o vazio, contra a possibilidade de uma vida sem sentido. Man doesn't stand forever his nullification. Man cannot stand a meaningless life. Jung não se limitava a estudar a mente como algo superficial. Ele explorava as partes que a maioria das pessoas teme confrontar, o inconsciente, a sombra, os medos e desejos ocultos que escondemos do mundo e até de nós mesmos. Para Jung, a vida não era apenas uma sequência de eventos aleatórios ou uma busca por sucesso. Ele acreditava que existia um significado mais profundo, mas que só poderia ser descoberto ao enfrentarmos as partes mais sombrias e escondidas de nossa psique. Seu trabalho lançou as bases para algumas das maiores ideias e tecnologias de hoje, desde os tipos de personalidade até conceitos como o eu interior. A verdade, dizia ele, não está em evitar nossos conflitos, mas em encará-los de frente. Para Jung, a vida não era um enigma a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido e desvendado. Entretanto, ele não era um sábio que encontrou compreensão após uma semana de meditação. A jornada de Jung em busca do significado da vida não foi teórica ou abstrata, foi moldada por suas próprias vivências. Ele enfrentou suas próprias dúvidas, crises e os aspectos mais sombrios de si mesmo. Jung nasceu em 1875 em Kesswil, na Suíça, filho de um pastor. Ele respeitava seu pai, mas achava que as crenças religiosas rígidas dele eram muito limitantes para serem seguidas na vida adulta. Esse foi o primeiro conflito entre espiritualidade e ceticismo em sua vida, plantando as sementes que o permitiriam explorar genuinamente sua eventual fascinação pelo inconsciente. Por volta dos 30 anos, Jung enfrentou o que descreveu como uma horrível confrontação com o inconsciente. Ele teve visões, ouviu vozes e chegou a se preocupar se estava sendo ameaçado por uma psicose ou por algo semelhante à esquizofrenia. Essas experiências o levaram a fazer perguntas que muitos de nós preferimos evitar. Quem sou eu? Por que me sinto assim? Qual é o propósito de tudo isso? Essa aventura interior, como Jung descrevia, era o verdadeiro desafio da vida. E, como todos nós, ele enfrentou momentos de confusão, dúvida e crises. Mas, em vez de fugir dessas dificuldades, ele as acolhia. Jung acreditava que os momentos de crise e incerteza não eram obstáculos, mas guias que apontavam para uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Para ele, o significado não era algo que se encontrava em zonas de conforto, mas algo conquistado através do enfrentamento dos próprios medos e da introspecção. Desde cedo, Jung percebeu que a vida era mais complexa do que parecia na superfície. Ele enxergava uma profundidade na experiência humana que os psicólogos de sua época não exploravam. Foi então que Jung iniciou uma jornada única, não para conquistar terras ou alcançar o sucesso externo, mas para explorar o desconhecido dentro de si mesmo. Originalmente interessado em medicina, Jung não tinha inclinação inicial pela psicologia clínica, mas um interesse em doenças mentais o levou à psiquiatria. Didn't know what I really wanted to do. I came across the textbook, a textbook of psychiatry, and I only read the introduction to that book,
where certain things were said about psychosis as a maladjustment of the personality. That hit the nail on the head. In that moment, I saw I must become an alienist. Em 1900, Jung começa a trabalhar no hospital psiquiátrico Burghölzli, em Zurique, onde ele estudou pacientes com esquizofrenia. Foi também nesse hospital que Jung teve seu primeiro contato com o trabalho de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Ao estudar as ideias de Freud, Jung logo entrou em contato com ele e os dois começaram a trocar cartas. Rapidamente, desenvolveram uma amizade e uma relação intelectual estimulante. Eles frequentemente debatiam sobre o trabalho de Freud, e com o tempo, Jung subiu nas fileiras da psicanálise, tornando-se o protegido de Freud. Freud acreditava que Jung era o homem certo para levar seu legado adiante. No entanto, Jung não se limitou às teorias de Freud, ele as expandiu, muitas vezes de maneiras radicais. Enquanto Freud acreditava que grande parte do comportamento humano era explicado por impulsos inconscientes, especialmente os de natureza sexual, Jung começou a se sentir insatisfeito. Ele achava que as ideias de Freud eram limitadas, focadas demais nos aspectos biológicos e materiais da mente humana. Para Jung, a mente humana era algo muito maior. Ele a via como um vasto e misterioso território repleto de símbolos, sonhos e conexões que transcendiam tempo e cultura. Foi essa diferença de visão que acabou afastando Jung de Freud. Enquanto Freud enxergava o inconsciente como um depósito de desejos reprimidos, Jung o via como uma porta de entrada para algo muito mais grandioso. I couldn't agree with quite a number of his ideas. Well, chiefly his purely personal approach and his disregard of the historical conditions of man. Para Jung, a psique é como um sistema autorregulador que busca manter equilíbrio e se desenvolver. Ele também acreditava que ela consistia em 3 camadas. O ego, a mente consciente, a parte que interage com o mundo ao nosso redor. É o senso de identidade, a voz interna que ouvimos quando pensamos, como, por exemplo, agora mesmo enquanto você lê essa legenda. O inconsciente pessoal, um armazém de memórias esquecidas e emoções reprimidas, altamente único para cada pessoa. E o inconsciente coletivo, a maior contribuição de Jung para a psicologia. Este é um nível profundo e universal do inconsciente que todos os seres humanos compartilham. Jung pavimentou o caminho para uma compreensão mais profunda do que significa ser humano, e suas ideias permanecem relevantes para compreender não apenas nossas mentes, mas também nossa conexão com os outros. O brilhantismo significava que haveria divergências entre Jung e Freud, mas não foi apenas por discordâncias profissionais que eles se afastaram. Isso estava ligado à forma como Freud acreditava que os desejos sexuais eram o motor primário do comportamento humano, enquanto Jung achava que essa visão era estreita demais. Ele sustentava que essa ideia poderia ir além, argumentando que mitos, espiritualidade e a busca de significado por parte de uma pessoa desempenhavam um papel igualmente importante na formação da psique humana. Essas diferenças ideológicas criaram um abismo que nunca foi completamente superado. A ruptura entre Jung e Freud foi dolorosa, mas marcou um ponto de virada para Jung. Ficou claro que a saída de Jung do círculo de Freud era muito maior do que uma questão pessoal. Era mais como uma divisão dentro do próprio campo da psicologia. O legado de Freud eventualmente evoluiu para a psicanálise, enquanto Jung abriu um caminho completamente novo chamado psicologia analítica, um caminho que o levaria a algumas das mais profundas percepções sobre a experiência humana. As ideias do psicólogo suíço oferecem um mapa para qualquer pessoa que busque se entender melhor. No entanto, suas teorias não eram perfeitas, nem universalmente aceitas por todos os psicólogos. Talvez a ideia mais importante que Jung apresentou ao mundo tenha sido o conceito da sombra, um dos 4 arquétipos principais descritos por ele.
A sombra é composta por todas as partes de nós mesmos que reprimimos, ignoramos ou negamos. Ela contém os traços que consideramos negativos, como raiva, inveja, ganância, mas também qualidades que admiramos nos outros e nos recusamos a reconhecer em nós mesmos. É como uma gaveta psicológica de bagunça, mas fora da vista não significa fora da mente. A sombra encontra maneiras de se infiltrar em nossas vidas, como ao aparecer em projeções. Um exemplo sobre a sombra projetada. Você está em uma festa e conhece uma pessoa barulhenta e extrovertida que quer começar uma roda de dança. Você nunca gostou de pessoas que tentam se tornar o centro das atenções em público. Não tem certeza de quando isso começou, mas de certa forma, sente que sempre foi assim. Você revira os olhos pensando: eu nunca seria assim. Mas e se essa reação não fosse apenas um simples aborrecimento? E se fosse um reflexo de algo escondido e enterrado profundamente dentro de você? A sombra nos assusta porque nos obriga a confrontar partes de nós que não gostamos. Passamos a vida empurrando essas partes para o fundo, fingindo que não existem. Mas, segundo Jung, é exatamente por isso que muitos de nós nos sentimos perdidos e desconectados. O segredo, dizia Jung, é que a sombra não é má. Ela é simplesmente não examinada. Quanto mais fugimos dela, mais poder ela tem sobre nós. Mas quando nos viramos para encará-la, recuperamos o controle. Integramos essas partes esquecidas de nós mesmos e, ao fazer isso, nos aproximamos da totalidade. Jung acreditava que essa confrontação com a sombra era um dos passos mais importantes na busca pelo significado. Se aprendermos a enfrentar as partes de nós que nos deixam desconfortáveis, podemos começar a viver de forma mais autêntica e plena. Mas Jung não parou por aí. Ele acreditava que a sombra não era apenas um acúmulo de medos e falhas individuais. Ela fazia parte de algo muito maior. Para ele, a sombra era um componente essencial de um processo mais amplo, uma jornada que chamou de individuação. A individuação não era sobre se tornar perfeito, mas sobre se tornar inteiro. E isso significava aceitar todas as partes de nós mesmos, tanto a luz quanto a escuridão. A individuação é a ideia central no trabalho de Jung. É o processo de se tornar quem realmente somos, e não apenas quem achamos que deveríamos ser. Mas aqui está o desafio. A individuação não acontece ao evitarmos nossos problemas ou fugirmos de nossos medos. Ela ocorre quando os enfrentamos diretamente. Jung acreditava que todos nascemos com um vasto potencial, mas à medida que crescemos, aprendemos a suprimir partes de nós mesmos para nos encaixarmos na sociedade. Colocamos máscaras, o que Jung chamou de persona, para agradar os outros e evitar conflitos. Com o tempo, começamos a acreditar que a máscara é quem realmente somos. Mas no fundo, sabemos que algo está faltando. Sentimos um vazio ou um desconforto porque perdemos o contato com nosso verdadeiro eu. O processo de individuação consiste em remover essas máscaras, confrontar a sombra e abraçar nossa complexidade. Esse processo não é fácil. Exige que olhemos para partes de nós mesmos que preferiríamos ignorar, que enfrentemos memórias e experiências dolorosas e que aceitemos os aspectos de nossa personalidade que a sociedade nos ensina a esconder. Jung alertava que, sem essa jornada, projetaríamos nossos problemas não resolvidos nos outros. Culparíamos o mundo por aquilo que não podemos aceitar em nós mesmos. Mas, ao abraçar nossa complexidade, ao integrar luz e escuridão, começamos a encontrar paz, propósito e uma compreensão mais profunda sobre o que a vida realmente significa. Uma das ideias mais revolucionárias de Jung foi o conceito do inconsciente coletivo. Ao contrário de Freud, que acreditava que o inconsciente era um depósito pessoal de desejos reprimidos, Jung argumentava que havia uma camada mais profunda, um inconsciente universal compartilhado por toda a humanidade. Esse inconsciente coletivo, dizia Jung, era repleto de arquétipos, símbolos universais e padrões que aparecem em mitos, religiões e histórias em todas as culturas e épocas. Arquétipos como o herói, a mãe, o velho sábio e o trapaceiro,
refletem experiências humanas fundamentais que transcendem qualquer cultura ou período histórico. Para Jung, esses arquétipos eram mais do que meros símbolos. Eles eram forças vivas dentro da psique humana, moldando nossos pensamentos, sonhos e comportamentos. Ao reconhecermos esses padrões em nós mesmos, podemos compreender melhor nossas vidas e os desafios que enfrentamos. O inconsciente coletivo também nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas. As experiências que vivemos, os obstáculos que enfrentamos, fazem parte de uma narrativa humana muito maior. Estamos conectados a todos que vieram antes de nós e a todos que virão depois. Você vê, dependemos amplamente de nossa história e isso é um fator decisivo na psicologia. Não somos de hoje, nem de ontem, somos de uma era imensa, dizia Jung. Para Jung, compreender o inconsciente não era apenas um exercício intelectual, era um caminho para encontrar significado em nossas próprias vidas. Ao nos conectarmos com a sabedoria do passado, podemos começar a entender o presente e descobrir nosso lugar no mundo. Jung acreditava que uma das formas mais diretas de acessar o inconsciente, tanto o pessoal quanto o coletivo, era através dos sonhos. Para ele, os sonhos não eram imagens aleatórias ou sem sentido, eram janelas para as camadas mais profundas de nossa psique. Nos sonhos, o inconsciente se comunica conosco por meio de símbolos e metáforas. Os personagens que encontramos, os lugares que visitamos e os eventos que se desenrolam em nossos sonhos frequentemente expressam nossos medos mais profundos, desejos ocultos e conflitos não resolvidos. Eles também revelam os arquétipos em ação em nossas vidas, a jornada do herói, o confronto com a sombra e a busca pela totalidade. Para Jung, analisar sonhos não se tratava de encontrar respostas simples ou soluções rápidas. Era um convite para dialogar com o inconsciente, aprender a interpretar as mensagens que ele nos enviava e usar esses insights para orientar nosso crescimento pessoal. Ao prestarmos atenção aos nossos sonhos, podemos começar a entender as forças ocultas que moldam nossas vidas. Podemos confrontar nossos medos, abraçar nosso potencial e nos aproximar da totalidade que Jung acreditava ser o verdadeiro propósito da vida. As ideias de Carl Jung nos desafiam a repensar o que significa viver uma vida com propósito. Ele nos lembra que a vida não é sobre evitar desconfortos ou buscar validação externa. É sobre embarcar em uma jornada interior. Uma jornada para confrontar nossa sombra, abraçar nossa complexidade e integrar as partes inconscientes de nós mesmos. Ao fazer isso, não encontramos apenas realização pessoal, tornamo-nos parte de algo muito maior. Uma experiência compartilhada que atravessa o tempo e as culturas. Conectamo-nos com a sabedoria do inconsciente coletivo e descobrimos nosso lugar na grande narrativa da humanidade. Para Jung, o significado da vida não é algo que se encontra lá fora no mundo. É algo que descobrimos dentro de nós por meio do processo de individuação, da integração da mente consciente e inconsciente e da coragem de enfrentar as partes de nós mesmos que temos evitado. Então, qual é o significado da vida, segundo Jung? Não é um destino, é uma jornada rumo à totalidade. E essa jornada começa no momento em que você decide olhar para dentro e enfrentar o desconhecido dentro de si.